8 horas, pontualmente, aqui em Palmas, 7 horas lá no Mato Grosso do Sul. E daí quem mais chegar vai se inserindo aqui no estudo. Certo. Vamos. Eu antes, eu vou ler só um pedacinho aqui do Evangelho, que eu achei muito coerente com o momento que nós estamos vivendo, e depois a gente faz oração. No Evangelho segundo o Espiritismo, também está na Revista Espírita, essa passagem aqui. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos dados por Deus ao mundo. Deve existir entre os verdadeiros discípulos de sua doutrina uma fraternidade completa. Devem amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se arrependerem, como a vocês mesmos, pelas falhas que cometerem contra a sua lei. Pensam que são mais repreensíveis e mais culpados que aquele a quem recusa o perdão e a comiseração, pois muitas vezes eles não conhecem a Deus como vocês conhecem. Ele será pedido menos do que a vocês. Assim, não desprezem ninguém. Deus permite que grandes criminosos estejam em seu meio, a fim de que sirvam de ensinamento. Em breve, quando os homens forem conduzidos pelas verdadeiras leis de Deus, não haverá mais necessidade de ensinamento e todos os espíritos impuros e revoltados serão espalhados por mundos inferiores em harmonia com as suas inclinações. A esses de quem falo, vocês devem auxílio das suas preces. É a verdadeira caridade. Não se deve falar a um criminoso, não se deve dizer a um criminoso, de um criminoso. É um miserável, deve se expurgar de sua presença à terra. A morte que lhe inflige é muito suave para um ser de sua espécie. Não, não é assim que devem falar. Olha o seu modelo, Jesus. O que dizia ele ao ver um malfeitor ao seu lado? Ele o lamentava, considerava um doente muito infeliz e estendia a mão. Na realidade, se tal não pode fazer, mas ao menos pode orar por esse infeliz e assistir aos seus espíritos nos momentos que ainda deve passar pela terra. O arrependimento pode tocar o seu coração se orar com fé. Ele é o seu próximo, tanto quanto o melhor dos homens. Sua alma transviada e revoltada foi criada com a sua imagem de Deus perfeito. Assim, ore por ele. Não julgue, pois não deve julgar. Só Deus o julgará. Elizabeth de França e também Lamenois. Achei essa passagem para iniciar o nosso estudo e a nossa oração, né, dessa noite, para a gente também, nesse momento que nós vamos fazer a nossa oração, pensar no momento que nós estamos vivendo aqui no Brasil, né, qualquer coisa que aconteceu lá no Rio de Janeiro, e que as repercussões, né, que está tendo. Eu acho que essa mensagem ela tem muito a ver. Vamos, neste momento, então, pensar em Deus, nosso Pai, em Jesus, nosso Mestre, os benfeitores espirituais que estão sempre ao nosso lado, nos orientando. Agradecer por esse momento de estudo e que esse estudo desta noite a gente possa clarear um pouco mais os nossos pensamentos, os nossos conhecimentos para agir, para sentir, para pensar um pouco melhor, mais próximo da lei de Deus, mais próximo do amor do Cristo. Gratidão, Senhor, gratidão aos benfeitores, mais uma vez, a Jesus. Estamos fazendo o estudo do Livro dos Espíritos, mais uma vez, em nome da União Beneficente Allan Kardec, de Dourados, localizada lá no Monte Líbano, bairro chamado Monte Líbano. E é a parte terceira, Lei do Progresso, capítulo 8. O progresso da legislação humana, nós já fizemos uma pergunta, começamos a segunda pergunta desse título, né? Fizemos a primeira. E vamos continuar nesta noite.
É o estudo neste título, Progresso da Legislação Humana. E vamos então à primeira questão da noite. Lei do Progresso, mais uma vez. Aqui eu coloquei um resumo das leis morais, né, os capítulos, que tem 12 leis morais. E aqui a Lei do Progresso, que vai da pergunta 776 até 802. Progresso da legislação humana. Essa pergunta nós fizemos na semana passada. Nós comentamos tudo, né? 794, que diz que a gente poderia reger somente com a lei de Deus, né? Que é a lei natural, se nós compreendesse e quisesse praticar. Como a gente ainda não compreende a lei de Deus direito e também a nossa vontade ainda é fraca, né? Então as leis de Deus não é suficiente, a gente tem que criar as próprias leis que muitas vezes contraria a própria lei de Deus, né? Às vezes a gente faz isso. E aqui é a de hoje, dia 30 de outubro, que nós lemos só a pergunta e daí ficou de a gente refazer ela, porque nós não deu tempo de ler o comentário de Allan Kardec, né? O senhor quer fazer ele, senhor Maurício? A questão toda, a questão, e depois comentário? Isso. Ok. Cortar ela. Então, 695. Qual a causa da instabilidade das leis humanas? Resposta: nas épocas de barbaria, são os mais fortes que fazem as leis, e eles as fizeram para si. Legal, né? Isso é interessante. Ela mostra assim, uma grande realidade, né? Que cada um faz a lei para si, não é? É, Então, se os mais fortes fazem as leis, acaba beneficiando eles mesmos. eu diria que A proporção que os homens. faz as leis e às vezes mesmo que a lei não favorece muito ele dá um jeitinho, né, de fazer, de interpretar ela de maneira que seja mais conveniente a si mesmo. Também. A proporção que os homens foram compreendendo melhor a justiça, indispensável se tornou a modificação delas. E essa modificação vai ao longo do tempo, né? Porque à medida que você vai melhorando, vai modificando, as leis também precisam, elas vão modificando para melhor, elas vão melhorando a lei. Porque você imagina, se todo mundo é bruto, então as leis é, são feitas para os mais fortes, os mais, mas à medida que as pessoas vão se humanizando mais, começa a se perceber a necessidade de mudar, né? De fazer ela em favor do mais fraco também, e assim por diante. Quanto mais se aproxima da verdadeira justiça, tanto menos instáveis são as leis humanas. Isto é, tanto mais estáveis se vão tornando conforme vão sendo feitas para todos e se identificam com a lei natural. Então, ela vai se aperfeiçoando, né? À medida que nós vamos nos aperfeiçoando, se aproximando e se identificando ao longo do tempo, aproximando da lei natural, né? Igual ali fala que lá na, se a, lá na anterior, né, falou sobre a questão se bastaria as leis divinas para que, só as leis divinas, nós conseguiríamos viver bem em harmonia, claro, mas só que depende muito da nossa capacidade, nossa evolução, né? Pela evolução que nós temos, aí os seres humanos precisam fazer as suas leis. Inclusive, lembramos até das leis na época de Moisés, eram leis muito duras, né? Ao passo que, com o passar do tempo, essas leis já foram sendo modificadas. Sumiu aí É isso. sumiu
alguma coisa aí, parece não? Como é que tá aí? Tá só está faltando comentários, que Ah, tá. Foi agora? foi. Ah, tá. A civilização criou necessidades novas para o homem, necessidades relativas à posição social que ele ocupe. Então, a civilização, então, quando o homem é mais lá, o homem da caverna, não precisa, eles não tinham muitas necessidades, né? Mas com a civilização vão se criando necessidades. Eu até lembrando assim, né? O homem da caverna, ele basta ter uma caverna para ele esconder, e depois ele sai dali, ele vai buscar frutos, né? Coisa para comer. Não tem praticamente necessidades, né? Mas à medida que a civilização vai chegando, aí precisa de casa, precisa de comidas diferentes, variedade maior, precisa de ferramentas, né? E vai surgindo tudo isso. Tem-se, então, que regular, por meio de leis humanas, os direitos e deveres dessas posições. Ainda mais quando começa a criar mais, a comunidade vai crescendo também, né? As necessidades vão aumentando, aí precisa de regular, né? Fazer regulação do comportamento deles. Influenciado, porém, pelas suas paixões, o homem não raro tem criado direitos e deveres imaginários que a lei natural condena e que os povos riscam de seus códigos à medida que progridem. Então a gente vai criando leis, daquelas leis que não se adequa ao homem mais humano, aí com o tempo vai ter que se retirando dela. E fala que a lei natural é imutável e a mesma para todos. A lei natural, ela mesma na Terra, em Júpiter, em Plutão, em Urano, no universo inteiro. Ela é a mesma para os planetas de prova e expiações, ela é a mesma para os planetas divinos. Então não muda a lei. Então, essa quando chega a lei natural, aí ela é para sempre. A lei humana é variável e progressiva. Varia, progride. Na infância das sociedades, essa só pôde consagrar o direito do mais forte. Isso. É isto. Então, a a nossa legislação, né, a gente cada vez mais a gente percebe, né, que ela é bastante falha, né? E é difícil criar uma legislação que seja correta, porque a ideia de justiça também a gente não tem ela completa, né? Então, as leis é uma forma de regular o nosso convívio social, mas ela não atende, né, a questão da lei de Deus em toda a sua inteireza, né? É uma necessidade atual, né? E mesmo dentro da lei, né, aos que burlam essa lei, né, tanto os legisladores, os governantes, como a sociedade de uma forma geral, acaba a lei já não é completa, né? Ela já tem problemas. E ainda as pessoas, de uma certa forma, né, a sociedade, nós, né, acabamos por não cumprir nem mesmo essa lei, né, que foi criada pensando em regular esse convívio social da melhor maneira possível, né? Mas mesmo na criação, às vezes, né, obedece a certos interesses de grupos e tudo mais, e ela acaba tendo essa dificuldade toda. Então, só a lei de Deus ela pode atender a tudo. É imutável e vale, né, para o universo inteiro. Por isso que é lei natural. Vamos para a próxima? Eu só me lembrando aqui, Ah, por exemplo, agora em pleno, já no praticamente na transição de planetas de provas e expiações para a regeneração, já no século passado, a,
a mulher não tinha, pela legislação brasileira, a mulher não podia votar, né? É, E o homem também, antes, ele tinha que ter tantos contos de réis para poder votar. Ou seja, os mais pobres não podiam votar, porque não tinha tantos contos de réis. Então, você vê que o bebê acaba mudando, e isso foi agora, é agora, recente, né? é Ou seja, o recente. planeta já está, de provas e expiações, já estava na época da transição para a regeneração, e ainda com as leis assim, bem absurdas, né? É, ainda estamos longe ainda de ser perfeito. A evolução faz pouco tempo, né? Que evoluiu um É, pouquinho, né? A gente comemora essas conquistas, né? Da mulher, da questão da escravidão não existe mais, né? Da casa pena de morte, alguns avanços que nós conquistamos na questão da legislação, mas ainda percebe-se que é muito pouco ainda, né? Diante da nossa necessidade maior, né? Ok, vamos nessa então. Essa próxima então farei eu. 796. No estado atual da sociedade, a severidade das leis penais não constitui uma necessidade? Essa aqui praticamente a gente já fez um começo de comentário, né? Que é preciso que tenha leis, né, para regular o nosso convívio social. Agora aqui ele fala da severidade, né? Que a severidade é uma necessidade. Uma sociedade depravada certamente precisa de leis mais severas. Infelizmente, essas leis mais se destinam a punir o mal depois de feito, do que cortar a raiz do mal. Só a educação poderá reformar os homens, que assim não precisarão de leis mais rigorosas. Essa última frase aqui, né, lembra nós que é uma discussão, né, que é antiga. Você vê lá na época de Kardec já falava que o caminho é a educação, né? O caminho é a educação, o caminho é a educação. E ainda hoje nós estamos lutando por essa questão, né? Então, no estado atual, por conta talvez da nossa agressividade, do mal que existe na sociedade, nós somos essa sociedade que está dentro de nós, então a sociedade que ele diz sociedade depravada, então as leis às vezes precisam ser um pouco mais severas, né? Para regular a sociedade, né? Mas Também penso assim. mas é um mal que ainda nós precisamos enxergar que é um mal, né? Essa lei Não severa é um tenha mal, não é uma dúvida. coisa certa, não é uma coisa boa. Acompanha o atraso, né, nosso. Tá fora, tá contraria, né, a lei de Deus, né? Como nós lemos aqui no início, né? Então ela ainda é um mal. E E a gente precisa cada vez mais trabalhar para melhorar a questão da educação. E ele fala aqui em cortar o mal pela raiz, né? Que daí não precisa punir o mal. Né? O que é cortar o mal pela raiz? A educação é uma questão, né? Se dá educação, se dá condições para a sociedade, vencer o egoísmo, né? Que está dentro de nós, né? A questão de que cada um só pensa em si mesmo, as disputas e tudo mais. Isso aí tudo vai tornar a sociedade mais fraterna, né? Com mais amor ao próximo, isso vai vencendo esse mal. Comentários? Essa questão aí o senhor já foi até bem comentado até antes, né? Ah, Que as leis, a severidade das leis depende da sociedade, né? Se a sociedade é depravada vai precisar de leis mais severas, mas aí ele fala que essas leis mais severas, na verdade, destinam a punir o mal depois de É, feito, né? Não procura prevenir o mal.
Tá? E é coisa aí que essa prevenção vai se dar pela educação, né? A É educação da aquela alma. história, seu Maurício, diz que o escândalo é necessário, está no Evangelho. Mas ai Aham, daquele que cometer o escândalo, né? é verdade. Muito bem. Vamos para frente? Que atrás vem gente. 797. Orlando agora está enxergando, né? Está podendo ler? Agora estou. Então tá bom. Como o homem poderá ser levado a reformar suas leis? Isso ocorre naturalmente, pela força das coisas e pela influência das pessoas de bem, que os guiam no caminho do progresso. O homem já reformou muitas leis e ainda reformará muitas outras. Espera, muitas outras espera. Bom, entre elas, né, a pena de morte, que está quase acabando, quer dizer, a pena de morte oficial, né, porque a outra ainda existe, né? Mas antigamente muitos países adotavam mesmo a pena de morte, né? Agora é muito pouco, né? É raro quase, né? O país que utiliza. É uma lei que está caindo, né? E a gente sabe que quanto mais a gente fala no mundo de, de regeneração que está chegando aí e tal, né? Nesse mundo, essa lei não vai cair, não vai prosperar, né? Ou então não é um mundo de regeneração, né? Tá certo que essas pessoas que são muito más, que não têm conserto para eles, serão mandados para outros planetas, né? Aqui não vai caber mais esse tipo de leis tão severas, né? Porque também a população melhorando, não há necessidade de leis severas, né? Não há. Melhorou, todo mundo é melhor, né? A lei ainda prevalece aqui, que é um lugar ainda muito primitivo, né? Infelizmente. É por aí. A gente fica incomodado, né? Eu acho que esse talvez seja o caminho, né? A reformar a lei começa a nos incomodar, né? Certas leis. Ela e daí a gente se sente desconfortável convivendo com essa lei. Você citou aí, né, que a pena de morte, né? O seu Maurício tinha citado também anteriormente a questão da mulher, né? Uma mulher não poder votar ou não ter direito, a É, questão da escravidão, né? a Tudo isso escravidão, são evoluções da lei, né? Porque ela chega a um exatamente. ponto que ela começa a incomodar. E daí a gente fala, não, isso aí não serve mais, isso aí está muito severo, né? Está muito difícil, né? Até a questão de país, né? A execução das leis ela varia de acordo com os países, né? Tem países que já avançou mais do que nós aqui no Brasil e tem outros que estão mais atrasados que nós no Brasil também, né? Cada país, né? Às vezes ele cria suas próprias formas de regulamentar esse convívio social e aí a lei ela vai se ajustando àquela necessidade daquelas pessoas. É, é isso aí. Seu Maurício, quer comentar? Aí é interessante como, como o homem poderá ser levado a reformar suas leis. Então, ele fala que não tem isso como ser levado, mas na verdade ocorre naturalmente, né? Com a nossa evolução, né? Acho que se nós vamos nos evoluindo, as leis que eram boas para um homem mais atrasado, mais duro, mais rebelde, ela já deixa de ser eficaz para um grupo de pessoas de bem, né? Porque à medida que você vai evoluindo, as leis vão se aproximando da lei natural. É. Muito bem. Vamos para a próxima, então.
Terminou então esse título da questão das leis, né? O progresso da legislação humana. Agora nós vamos então passar por influência do espiritismo no progresso. Influência do espiritismo no progresso. E a questão é a número de 798. Essa pode ser o seu Maurício? Pode. O espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? Resposta: certamente que se tornará crença geral e marcará uma nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chega um tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Terá, no entanto, que sustentar grandes lutas, mais contra o interesse do que contra a convicção, porquanto não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio, outras por causas inteiramente materiais. Porém, como virão a ficar insulados, seus contraditores se sentirão forçados a pensar como os demais, sob pena de se tornarem ridículos. A gente fica antes pensando aqui no com relação à crença, porque não é que o espiritismo é, vai forçar as pessoas a crer nas ideias, mas quando nós sabemos tudo que é que é lei natural, que é de Deus, que é o que é científico, que é provado, vai indo. Se a pessoa não crê hoje, lá na frente vai crer, né? Que, por exemplo, se nós pensarmos que lá na Idade Média ainda se acreditava, talvez na Idade Média ou antes, né? Na Idade Média ou antes se acreditava que a Terra era plana, por exemplo, né? Hoje, pela descoberta da ciência, a maioria das pessoas já acreditam que ela é oval, que ela é redonda, etc, etc, né? Então, e que quando se acreditava que cada planeta, que as estrelinhas do céu eram apenas fonte luminosa para iluminar a Terra, e que Deus teria criado unicamente a Terra como sendo o lugar dos seus filhos habitarem, hoje a ciência mostra que não é bem assim, né? Hoje as pessoas só pela inteligência, pela analisando, eles acreditam que se tem pessoas na Terra, se tem trilhões e mais trilhões e mais trilhões de outros planetas, porque Deus teria colocado pessoas humanas somente na Terra. Então ele não teria razão. Então, pela lógica, ele vai começando a acreditar. Então vai virando crença, né? Então, daqui a um tempo, com certeza, as pessoas da Terra, todos vão ser reencarnacionistas, né? Porque como é uma verdade, todos vão crer, né? Porque é uma coisa que não depende de. Existe reencarnação, não é porque a gente crê, é porque ela existe. Aí, como é tão lógico e tão verdadeiro, ela passa a ser comum. Aí fala que demora, né? Não é uma coisa, tem muitas lutas, muitas dificuldades, mas a gente vai chegar essa época. É, É isso. é isso. Eu, eu, eu penso que é isso mesmo, né? A doutrina espírita, nesse tríplice aspecto, né? A ciência, ela cada vez mais ela vai comprovando certos princípios, né? A questão da própria reencarnação, né? Da pré-existência da alma, né? Tem já algumas situações onde isso ficou muito evidente, né? Na questão das experiências de quase morte, comunicabilidade e tudo mais.
Então acaba que esse aí vai se tornando verdade para pessoas de muitas religiões ou de outras religiões. Ainda que elas tenham as suas próprias crenças religiosas, mas elas vão ser, de certa forma, forçadas, eu não diria, né? Mas induzida a colocar, a inserir esses princípios que já a ciência já mostra que são verdadeiros na própria concepção dos seus ideais, das suas religiões. Elas vão acabar sendo acomodadas ali, né? Assumida. Então, não é que a doutrina espírita vai se espalhar, né, e se tornar uma só, mas vai continuar várias ideologias, mas com aqueles princípios que a própria lógica, a ciência veio comprovar. E se a ciência comprova a parte científica mesmo, né, material dessas situações, vem também as consequências, né, que são as consequências morais, que é o mais importante, né? Quando a pessoa passa a crer na possibilidade da existência depois da morte, reencarnação e outras coisas mais, elas também traz consigo aquela ideia, né, de que nós precisamos nos melhorar moralmente, né? A gente precisa ter um comportamento ético, a relação nosso relacionamento com o próximo. Então, aquelas verdades ditas pelo Cristo também vai ser incorporada de uma forma diferente agora, né? Com essa consequência da nossa vivência aqui. Então, agora é claro que isso é uma luta, né? Como ele diz aqui, né? Grandes lutas contra o interesse, porque tem pessoas, né, que são endurecidas, né? Ela fala, não, mas isso aí me incomoda, né? Você ser mais fraterno, repartir o pão, né? Igualdade de direitos e tudo mais, isso aí não é bom porque eu gosto da a minha situação de comando, né? É confortável, né? Então é claro que incomoda muitas pessoas que têm interesses próprios, não tenha não quer que isso mude, né? Umas por amor próprio, como diz, outras por questões inteiramente material, né? Então, orgulho, egoísmo que vão, muitas vezes, dificultar esse avanço, né? Que os princípios da doutrina espírita poderia contribuir para uma sociedade melhor, para uma humanidade melhor. Vamos para o comentário de Kardec ou Orlando quer comentar alguma coisa ali também? O porém aí é o seguinte, o mundo está, o nosso planeta está caminhando para um mundo de regeneração. Não esqueçam disso aí. Então, a primeira coisa, aqui não pode ficar pessoas que pensam diferente, que agem diferente, né? Vai ficar pessoas bem melhores aqui. Os que não melhorarem vão ser mandados para fora, né? Para outros planetas. Bom, quanto ao Espiritismo, o que o Espiritismo prega? Prega a reencarnação, a vida após a morte. Dentro desse conceito, nós temos a mediunidade, médios. Então, isso aí não é exclusividade do Espiritismo. Isso aí é coisa que já existe. E tem médio dentro da Igreja Católica, tem médio dentro das igrejas evangélicas, caindo no chão, falando em outras línguas. Então, vai chegar num ponto que as pessoas vão ter que aceitar a comunicação dos espíritos médios. Né? Espiritismo é o nome que os espíritos deram a Kardec. Pode colocar o nome de espiritismo. Né? Toda essa crença de acreditar na existência após a morte, na reencarnação, nos médios, mediunidade, né? Então é um nome que os espíritos deram a Kardec. Agora isso aí não é exclusividade nossa, é coisa que vai ter em todas as religiões. Vai chegar num ponto que todas as religiões têm que aceitar a reencarnação. E o espiritismo tornará mesmo uma crença comum. Comum entre todos.
Se fosse uma coisa que a gente tivesse inventado, Kardec tivesse inventado, aí sim. Mas não é invenção e nem criação nossa. Não é? É o que eu penso. Para frente. Já Comentário de trazem Kardec. gente? Comentário aqui, né, agora? É o comentário de Kardec, né? Ainda a continuação da Eu mesma vou fazer, pergunta. então, eu vou continuar o comentário aqui. Isso. As ideias só com o tempo se transformam, nunca de súbito. De geração em geração, elas se enfraquecem e acabam por desaparecer, paulatinamente, com os que as professavam, os quais vêm a ser substituídos por outros indivíduos imbuídos de novos princípios, como sucede com as ideias políticas. Veja o paganismo. O paganismo já passou, né? Não há hoje mais quem professa as ideias religiosas dos tempos pagãos. Todavia, muitos séculos após o advento do cristianismo, delas ainda restavam vestígios que somente a completa renovação das raças conseguiu apagar. Assim será com o espiritismo. Ele progride muito, mas durante 2 ou 3 gerações ainda haverá um fermento de incredulidade que unicamente o tempo aniquilará. Sua marcha, porém, será mais célere que a do cristianismo, porque o próprio cristianismo é quem lhe abre o caminho e serve de apoio. O cristianismo tinha que destruir, o espiritismo só tem que edificar. Então, vocês veem, Então, ó, só um instante, seu Maurício. A gente vê assim, a Kardec é tão inteligente, né, e é tão verdadeiro, que ele falava 2 ou 3 existências, né? Mas quando ele escreveu o Livro dos Espíritos, foi há uns, quantos, 160 anos atrás, geralmente já está dentro da faixa das 2 encarnações mesmo. Agora, 168 anos atrás. ah, 168 anos. pois é, 2 encarnações mesmo, é bem o que ele estava falando, né? É. Agora, realmente, vai mudar, com certeza. Esses espíritos que estão desencarnando aí, que não chegam no acordo, não melhora de jeito nenhum, eles não vão reencarnar mais aqui. Eles vão ser retidos um pouco no mundo espiritual. Se resolver mudar, reencarna. Caso contrário, vão ser banidos. Não é banido, vão ser transferidos para outras regiões. A terra aqui vai ser mesmo terra de regeneração. E aí vai melhorar muito. São Não, se Maurício. vocês não concordam, pode comentar, viu? É Não, uma ideia minha. no texto aqui de Kardec, ele diz assim: só com o tempo se transforma, nunca de súbito, né? De geração em geração vão se enfraquecendo e acabam por desaparecer paulatinamente. Então ele mostra até que dá o exemplo aqui do paganismo, né? As pessoas vão se modificando. A Kardec diz até, né, em uma determinada parte, eu não lembro bem, né, que as novas ideias, né, quando verdadeiras, ela acaba arrastando aqueles que são resistentes, né? Então, acaba que vai modificando, né? Com a passagem dos séculos, né? O, o, as gerações, né? A pessoa acaba por perceber, né, que estava equivocada, né? Só naquela ideia, e daí então vai se modificando. E no finalzinho aqui ele diz até que vai ser mais rápido do que o cristianismo, né? O cristianismo, 2.000 anos e a gente ainda está patinando, né? E como você mesmo disse aí, né? 168 anos a gente já observa muitas mudanças, né? Muitas mudanças mesmo, né? Na cabeça das pessoas, na forma de ver a vida e tudo mais, né? Então o cristianismo, ele diz assim, né? Ele veio destruir, ele quer destruir aquelas ideias pagãs, aquelas ideias de sacrifício, de
coisas equivocadas dos farisaísmo, né, dos doutores da lei, mas ainda a gente mantém muitas daquelas ideias, né, até hoje. E o Espiritismo ele vem edificar, né, edificar uma doutrina, edificar uma ideologia. E porque essa questão da transformação que ele mostra aí, fica bem claro para nós, né, que ela vai se transformando com o tempo, né, nunca vai ser de súbito, é a longo tempo. E é interessante quando ele fala, é só nesse final aí que mostra o mais japonês será mais sério do que o cristianismo. Então, caminha mais rápido. Por quê? Porque o cristianismo, quando chegou, estava muito. O terreno não estava muito bem preparado ainda. Quando, quando o cristianismo chegou, tinha um certo preparo com a revelação, com a primeira revelação, mas não estava bem preparado ainda. Quando o cristianismo chegou, já tinha sido o preparo feito pelo Cristo. E como ele tinha que destruir muitas regras passadas, aí o Espiritismo já tem o trabalho mais de edificar. Então, por isso, acaba o progresso sendo mais rápido. É isto. Muito bem. Vamos para a próxima questão, então. A 799, Orlando. Certo. De que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz com que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida. O homem perceberá melhor que por meio do presente lhe é dado preparar o seu futuro, abolindo os prejuízos de seitas, castas, cores, e ensina aos homens a grande solidariedade que há de unir como irmãos. E a gente vê aí tanta pessoa instruída, não é? Instruída, que tem um estudo, e não acredita, é materialista. Para eles, a vida é aqui na Terra, né? É nos bens materiais, é nas coisas que adquire. Então, não adianta nada a pessoa ter tanta instrução e não acreditar na outra vida, né? Que existe outra vida, né? Então, por isso que fala aqui que tem que destruir o materialismo. Essas pessoas são muito materialistas. Elas focam só nas coisas materiais. E a maior parte da humanidade é assim, né? A gente tem uma coisa, não contenta, compra outra, não contenta, e está sempre em busca de mais, de mais, de mais. Dali a pouco fica idoso, porque o corpo vai envelhecendo, não é? Deixa tudo aí, parte para o mundo espiritual. Não leva nada, porque nós não levamos nada para outra vida, a não ser conhecimento, aprendizado, os bens que a gente fez ao próximo, né? Então, isso aí vai mudar, tem que mudar. Então, por isso que fala assim, abolindo os prejuízos de seita, casta, cores, ensinando aos homens grande solidariedade de que há de unir como irmãos. Aí sim, quando a gente se unir. Ok. Então, essa ideia assim de materialismo, né? Kardec fala bastante sobre materialismo, e até tem alguns estudos que falam bem assim, né? O Espiritismo veio destruir até a matéria, né? Tudo é energia, aquela matéria que a gente conhecia de antigamente, ela já não se existe mais, até a ciência, né, veio comprovar isso. Mas aqui, né, ele diz assim, né, como chaga da sociedade. Eu diria assim que esse materialismo é o apego, né, que nós temos a questões de menos importância, né? Então, apego às coisas materiais. Então, às vezes você vê pessoa religiosa, mas é religiosa só na proforma, né? Só na aparência. Espírita, católico, evangélico,
budista, não importa, né? Todos têm aquela pessoa que é apegado à coisa material, ao patrimônio, às coisas que perecem, né? Então, é esse materialismo, o egoísta, né? Ele só pensa nele mesmo, né? Então, isso acha que na, no, na, na teoria, né? Seguindo a religião e tudo mais, ele parece uma pessoa espiritualizada, mas na vivência, na prática, a pessoa acaba mostrando que ele é muito ligado, né, à questão material, né? Então, nesse sentido, né? E aí até ele lembra, né, que a questão, né, no finalzinho aqui, né, sobre a gente se proteger na questão dos seitas, castas, né, aquelas raças, né? Então a gente não é solidário, né? O outro ele tem a cor da pele diferente, ele tem menos valor que o outro, que é o mesmo, e assim, né? Fala da questão de cores, né? Então a gente se separa, né? Cria partições, né? Entre nós e cria barreiras, cria muros, né? Questão dos países, né? O meu país, a minha pátria, né? E isso cria dificuldade de relacionamento, não vê o outro como irmão. Eu quero proteger aqueles que pertencem àquele grupo que eu faço parte. O outro grupo que, que, que tem a sua própria sorte, né? Acho que é nessa questão, né? Que ela é uma chaga da sociedade. É esse separatismo, esse apego que nós temos a questões de menos valor, e não aos tesouros do céu, como disse o Cristo. Seu Maurício? Assim, eu gostei do que você já colocou, interessante, porque o que ele quer mostrar nem tanto o sentido dessa crença, né? Nem sentido de crença, mas no sentido de apego mesmo, né? Porque nós muitas vezes valorizamos o que é material e nos esquecemos do espiritual. E o espiritismo contribui muito para isso, porque ele nos mostra que nós não somos matéria, nós somos espíritos, né? Por isso que ele vai destruindo o materialismo, porque nossa essência mesmo não é matéria. Então, o nosso corpo em si, ele é só uma veste. Mas o eu que governa esse corpo é o espírito. É o que pensa, o que sente, o que fala, o que ama, o que odeia, que é o espírito. Então, à medida que o espiritismo vem nos mostrando isso, nós vamos começar a modificar, né? Vamos caminhando mais progresso, sabendo que não temos que valorizar. Não é desprezar o corpo. Nós temos que valorizar, dar o valor ao corpo aquilo que ele tem, né? Ou seja, é uma veste muito importante para mim, mas o corpo não sou eu. O corpo é meu, né? Então eu preciso cuidar dele. Aí, à medida que nós deixamos essa ideia, lembrando que a vida aqui é apenas uma passagem, uma estadia, uma passaginha, e que nós vamos continuar a nossa vida futura. Então a gente já começa a melhorar, porque já sabe que o nosso plantio é o hoje. E a nossa colheita, ela vem depois, ou vem nessa encarnação ainda, um pouco nessa encarnação, mas mais garantidamente nas próximas encarnações. Só Verdade. isso. Como disse o nosso amigo e filósofo Barçanufo, né? São Maurício sabe bem disso. Tá tudo invertido, né? A gente acha que tem alguma coisa e não tem nada, porque a matéria ela é passageira, ela É, não permanece, o que permanece é o espírito. Mas como eu não é o posso espírito. pegar, né? Não posso tocar, né? O espírito é uma coisa. A gente acha que o que tem valor é aquilo que eu enxergo, que E eu você vê, percebo, que eu esse- sinto. O Barça é, Nufo é o nosso colega de frequência aqui em Palmas.
Eu sei, eu conheci ele. Tive a Ele felicidade de diz bem conhecer. assim, está tudo ao contrário. Eu também concordo com ele, está tudo ao contrário. A gente às vezes crê naquilo que não tem valor. E o que tem valor a gente despreza, né? Come fica com a casca e despreza o conteúdo da fruta. Não é isso. Vamos para a próxima? É. A gente vê aí, Dilon, o caso das guerras, né? Sim. Esses presidentes da República são tão estudados, são tão instruídos, né? Uhum. Igual aquele Putin, o outro lá também do outro país, né? São instruidíssimos. E vive guerreando, guerreando, matando os outros, tomando terra, aquela ganância, aquela coisa. Para quê? Para quê? Vai levar na mala? Vai levar no caixão? Então, A quantia de gente que morreu nessa guerra da Rússia com a Ucrânia lá, não, nossa, não tem nem tamanho. Só por causa de um pedaço de terra. vamos para 800? Pergunta 800. 800. 800, é uma marca, hein? É. Essa é do Quer que eu Orlando, leia? né? Hã? Essa é sua ou é do seu Maurício? Quem que é? Não sei. Acho que é minha, né, seu Maurício? Pode ser sua. Não será de temer que o Espiritismo não consiga triunfar da negligência dos homens e do seu apego às coisas materiais? Ó, não será de temer, quer dizer, da gente ficar com medo que o Espiritismo não consiga sucesso, triunfar da negligência dos homens, do seu apego às coisas materiais? Aí é que tá o negócio, entra o mundo de regeneração. Mas a resposta é: conhece bem pouco os homens. Quem imagine que uma causa qualquer os possa transformar como que por encanto. As ideias só pouco a pouco se modificam. Conforme os indivíduos, é preciso que algumas gerações passem para que se apaguem totalmente os vestígios dos velhos hábitos. A transformação, pois somente com o tempo gradual e progressivamente se pode operar. Para cada geração, uma parte do véu se dissipa. O espiritismo é resgatá-la de alto a baixo. Entretanto, conseguisse ele unicamente corrigir no homem um único defeito que fosse, e já haveria forçado a dar um passo. Teria feito, só com isso, grande bem, pois esse primeiro passo lhe facilitará os outros. Pois é. Ok. Dilon, não sei o que dizer. Então, a pergunta é a dificuldade que o Espiritismo teria, né? De influenciar os homens, porque nós temos muito apego às coisas materiais. Isso que a gente vem comentando até agora é um fato, né, que envolve todos nós. Nós temos apego às coisas materiais, né, porque é aquilo que está mais perto de nós, né? Então a gente tem esse apego. Então nós criamos hábitos, né? Hábitos desse apego. E então ele diz aqui, né, que de novo ele repete, né, que é aos poucos, né, que vai a transformação. Ela não acontece por encanto, quer dizer, não acontece como um passo de mágico. Pá! Deus falou, vamos mudar todo mundo, vai se transformar. Né? Então a coisa é aos poucos, né, devagarinho, né, as coisas vão se modificando. Ele diz, pouco a pouco se modificam. Então, um indivíduo que se modifica vai influenciando o outro, que vai influenciando o outro, gerações, e daí vão apagando esses velhos hábitos, né? A gente vai adquirindo novos hábitos. Se a gente for observar bem, né,
Até questão nossa, que mais recente, né, já houve mudança bem significativa. A gente pensar nos nossos pais, né, como é que era a convivência familiar de antigamente, né, as relações de autoridade, tudo mais, né, tudo vai transformando. As relações sociais, relações de governo, então vai transformando, né, aos poucos, gradual e progressivamente ela vai avançando. Então, cada geração, a gente vai descobrindo um pouco mais, né? O véu se dissipa. E o Espiritismo ele vem rasgar esse véu, né? Vem mostrar a verdade, vem mostrar a coisa nova. E todo avanço é uma comemoração, né? Diz, cada homem que consegue corrigir algum defeito, né? Já deu um passo, né? Então, cada passo é um motivo de comemorar que daí vem o outro passo, e assim a gente vai avançando. Né? E o Espiritismo está aqui para contribuir para isso. Certo, seu Maurício? Inclusive ele fala que é preciso que algumas gerações passem para que se apaguem totalmente os vestígios dos velhos hábitos, né? Então a coisa não vai acontecendo igual de pouco a pouco e de geração em geração. Mas que o Espiritismo vai conseguir triunfar, com certeza. Se é uma Eu não tenho verdade, dúvida que vai conseguir. se ele é uma É, verdade, não tem como, né? Como perder, né? a verdade ela demora a ser implantada, É, mas será, né? mas Não tem será? como não ser implantado. Então, é igual a gente analisa, a única coisa que Deus, o único determinismo de Deus é que nós temos que caminhar na sua direção, né? Isso é determinismo. Todos nós vamos chegar. Todos nós. Então, todos nós chegaremos a Deus, porque porque progresso é lei, né? É, Progresso, Deus criou como lei, né? Lei, progresso. Então não tem como fugir, se é lei, se é então a lei, gente vai chegar lá. Então, e o Espiritismo tem que contribuir, né? Então, ao longo do tempo, vamos melhorando e com o passar das gerações, das encarnações, a gente vai aprendendo e modificando nossos hábitos interiores mais malvados, né? E vamos colocando hábitos melhores. isso. E a gente tem que fixar nessa questão do hábito, né? Essa palavrinha, ela tem uma. O que é um hábito? É uma coisa difícil, né? Mudar um hábito, não é não? Demora mesmo, né? Hábito é aquilo É, que você repetiu, e aí você faz automaticamente, às vezes nem percebe que está fazendo. Então, velhos hábitos e hábitos maus, né? Que vamos vencer com o tempo. Orlando, já é 9 horas. Vamos no nosso horário. Não dá tempo mais, né? A 801 em Eu diante fica para a vou próxima. pedir desculpa para vocês mais uma vez, porque aconteceu e foi imprevisto hoje. Mas porque deu tudo certo. Estudamos. Tá tudo É certo. porque tem vocês aí, né, que quebraram o meu galho. Nada, tá tudo bem. Aí a partezinha que você não viu, depois você assiste ela. Tá bom. Então tá por tua conta. Então, nós agradecemos muito aos bons espíritos, como o Dilon disse aí, né? Nada acontece por acaso. Então, tudo tem um objetivo de ser. Agradecemos pelo o aprendizado, por a facilidade que nós tivemos de fazer os comentários. Isso aí enriquece muito, né? Pela presença dos amigos, né? Espirituais, e do nosso amigo seu Maurício também, que participa, que está nos ajudando, né? Isso enriquece bastante o nosso estudo. Que Deus e Jesus nos abençoe, que a gente possa ter aí um final de semana maravilhoso, cheio de bênção, de realizações, de paz, de progresso, tudo de bom em nossas vidas. E aí, então, nós podemos fazer aquela oração que Jesus nos ensinou, né? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino,
Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Que assim seja. Graças a Deus.